Hoje aqui no canal a gente vai estrear um novo quadro chamado Explicando Tretas. E para iniciar, a gente vai explicar o que houve lá em 2011 entre Evra, então lateral do Manchester United, e Luís Soares, o então atacante do Liverpool. Vamos lá que as acusações são graves. Para a gente dar início aqui à nossa explicação dessa treta, a gente tem que voltar lá para 2011, mais precisamente no dia 15 de outubro de 2011, onde Liverpool e Manchester United se enfrentavam no estádio de Anfield. O Liverpool brigava ali pela ponta também, e o Manchester United brigava pela liderança. O jogo passou, foi 1-1, gol de Chicharito e Gerrard, beleza. O lance que acarretou toda essa discussão foi quando Evra foi cobrar Luís Soares pelo Uruguai ter dado uma entrada nele, uma entrada maldosa. Tipo assim, por que você fez essa falta aí em mim, irmão? Tá louco? Mas ele não falou assim, ele deve ter falado em inglês. Muito possivelmente ele não deve ter falado em português, igual eu disse. Mas o que vem ao caso, e o pior disso, é a suposta resposta que Soares tenha dado pra Evra. Porque segundo o francês, o Evra perguntou, por que você deu essa entrada em mim? E Soares respondeu, porque você é negro. Porque você é negro. E isso é muito grave. Racismo é sempre, sempre, sempre muito grave. Segundo o próprio Evra, ele não entendeu aquilo, ele falou, pediu pro Soares repetir o que ele tinha dito. E Soares teria virado para ele e dito, não falo com negros. Isso, obviamente, revoltou o Evra. Ele ficou transtornado e ele denunciou o Luís Soares. Manchester United e Evra entraram com uma ação contra o Luís Soares. E o tribunal esportivo lá da Inglaterra, eles julgaram, pegaram o caso, analisaram as imagens, pegaram depoimentos do Luís Soares e do Evra e condenaram o Soares com a punição de 8 jogos e 43 mil euros. O Luís Soares confirmou que usou o termo negro, negrito, né? Na língua dele. Porém, que não foi para ofender, não foi uma ofensa. Ele disse que no Uruguai não é o mesmo significado de ofensa que tem no mundo. A Federação Inglesa não aceitou, o tribunal não aceitou, achou as provas e as contestações dele muito rasas e sem muito fundamento, ao contrário do Evra, que apresentou evidências, imagens, que fizeram com que o Luís Soares fosse condenado a 8 jogos de punição e 43 mil euros. E essa mancha na carreira, óbvio, né? Porque até que se prove o contrário, ele foi racista, ele não conseguiu provar o contrário. Mas aí, beleza. O tempo passou, isso foi em 2011, em outubro de 2011. E em fevereiro de 2012, os times voltaram a se enfrentar, agora em Old Trafford. E o Luís Soares já tinha cumprido a punição, ou seja, ele ia enfrentar o Evra novamente. E o mundo inteiro ficou ansioso para ver como que eles iam se reencontrar, como é que ia acontecer esse encontro. E foi aí que, na entrada, depois do hino, quando os jogadores se cumprimentam o árbitro, aquele padrão, aquela burocracia, para iniciar o jogo, o Evra estendeu a mão para o Luís Soares e o Luís Soares passou direto, não deu a mão para o Evra. O Evra ficou revoltado ali mesmo dentro de campo, e assim como todo mundo, né? Porque, porra, o cara tava tentando provar que não foi racista. Ele foi condenado pelo tribunal por falta de prova. E depois, na primeira oportunidade dele estender a mão pro cara, pedir desculpas, sei lá, se entender, ele se recusou a dar a mão pro Evra, revoltou todo mundo. O técnico Alex Ferguson, inclusive, depois do jogo, disse que o Luís Soares era uma desgraça pro futebol. Ou seja, ele ficou extremamente revoltado com essa atitude do Uruguai. Assim como o Evra, que não entendeu nada, ele estendeu a mão pro cara e o cara não retribuiu, tipo, um ato de cumprimento. Em 2014, o Luís Soares lançou a sua biografia. Em uma entrevista de divulgação da sua biografia, ele voltou a reforçar que não foi racista, no caso, que ele não quis ofender o Evra. Assim como ele fez no tribunal e não foi aceito, ele deu a palavra dele de que nunca foi racista, de que ele usou sim o termo negrito, mas nunca foi para ofender, que ele costuma usar esse termo dentro de casa, de uma forma mais carinhosa. Apesar dele ter dito que não tentou ser nada carinhoso com o Evra, ele não usou a palavra negrito para ofender como um ato racista. Em 2019, agora, o Evra deu uma entrevista para o Daily Mail e ele disse que no momento, no ato, quando aquilo tudo aconteceu, a vontade dele era espancar o Luís Soares dentro de campo. Isso foi o que ele disse. Então foi perguntado se ele tinha ódio do Luís Soares, ele negou, disse que ódio é uma coisa muito forte, ele disse sim que queria revidar ali no momento, de que queria agredir o Luís Soares no momento,
mas ele não guarda rancor do Luis Soares e ainda reforçou de que se ele tivesse que escolher colocar uma seleção dos melhores jogadores do mundo, na posição do Soares ele colocaria o Soares estaria na lista dele de melhores jogadores do mundo. Eles já se cumprimentaram depois disso, depois desse fato, mas não são amigos, óbvio, até porque, porra, se o cara se sentiu ofendido e o outro jogador não conseguiu provar o contrário, ele tem razão sim de ficar chateado com o cara, apesar de não guardar rancor. A gente sabe, a gente acompanha aí o Evra nas mídias sociais, o cara tão irreverente, tão descontraído que ele passou por cima, extremamente vitorioso, e eu espero, apesar do Soares não ter conseguido provar de que não foi racista, eu espero que ele não seja racista, né? Porque, porra, racismo, quem é racista é babaca. Então eu espero que ele não seja, de fato. Mas fica aí a indagação. Esse foi o vídeo de hoje. O que vocês acham? Quais são as opiniões de vocês sobre o caso? Não teria por que usar esse termo, a não ser que fosse para ofender em um momento que os dois estavam discutindo, né? Então, sei lá. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e mande sugestão. Qual briga você quer que a gente explique aí? Porque tem várias. Tem do Marcelinho com o Luxemburgo, que a gente já está preparando. Tem a do Maxi Lopes com o Icardi e muitas outras. Deixa aí nos comentários. Comenta, curte, compartilha. Tamo junto. Abraço.